Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. É sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou passando aqui rapidinho para fazer mais uma breve transmissão. Dessa vez nós iremos falar sobre o Salmo 23. E quem não conhece o Salmo 23? O Salmo 23, ele é muito citado tanto por católicos como por protestantes, certo? E o Salmo 23, ele diz assim, na versão Almeida corrigida: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então veja, muitos teólogos da teologia da prosperidade, como é chamada também a falsa teologia da prosperidade, eles defendem que Deus abençoa o ser humano com prosperidade financeira, certo? Então, veja, inclusive eles se baseiam em algumas passagens do Antigo Testamento, certo, para defender isso. Porque nós sabemos que a maneira de Deus tratar no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento, a pessoa era abençoada ou não, em decorrência de sua obediência ou não à lei de Moisés, certo? Então, essas bênçãos aconteciam de forma material, como nós vemos. Ou seja, prosperidade no campo, prosperidade no rebanho, certo? Então são exemplos. Mas no Novo Testamento, a maneira de Deus se relacionar é através da nova aliança em Jesus Cristo, certo? E vem a questão das bênçãos espirituais, que não se trata mais da maneira que Deus se relacionava no Antigo Testamento através da lei de Moisés. Então, nós temos que entender a questão dos contextos, certo? Isso é muito importante. Então, primeiro que tudo, nós temos que atentar também, entender que a Bíblia ela não foi escrita em português. Sejamos sensatos, certo? Então, o que nós temos hoje nas nossas mãos são cópias que já vieram de outras cópias. O que nós temos nas nossas mãos são traduções. Nós não temos os autógrafos, nós não temos os escritos originais. Portanto, nós precisamos atentar para os escritos originais para sabermos o que o hagiógrafo, o que o escritor realmente quis dizer. Então, primeiro que tudo, é importante que todo exegeta, que todo teólogo, que todo estudioso da Sagrada Escritura tenha em suas mãos outras versões, certo? Então, para quê? Para que ele possa conferir em outras versões, porque nós precisamos entender que nem toda tradução ela acontece da mesma forma, entendeu? Então, existe, por exemplo, vários tradutores que muitas vezes eles traduzem e usam palavras, ou seja, sinônima, certo? Usam palavras sinônima. E muitas vezes tradutores também traduzem puxando de uma certa forma para a sua linha teológica. Precisamos admitir isso. Então, portanto, nós podemos dizer, pode haver erro nas traduções? Sim, pode haver erro nas traduções, mas não há erro nos autógrafos, é o que é diferente. Então, o texto que Deus inspirou não foram as traduções. O texto que Deus inspirou foram os originais, certo? Então, por isso que é importante conhecermos realmente as línguas originais para sabermos interpretar a Bíblia de maneira correta. Portanto, vamos aqui ver em outras traduções. Como nós lemos aqui na revista Almeida Corrigida, diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, certo? Então, veja, aqui na edição católica, edição pastoral, tá, Javé é meu pastor, nada me falta, né? Ou seja, que dá praticamente no mesmo, né? Então vamos aqui para de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, que ela é muito usada tanto por teólogos católicos como protestantes, ela é recomendada para estudo teológico, e a Bíblia de Jerusalém diz: Yahvé é meu pastor, nada me falta. Então veja. Então vamos aqui para a revista Almeida e atualizada, certo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, certo? Então veja. E agora nós vamos ver no texto hebraico, certo? Então veja aqui. Eu estou também com impressão, realmente não tive condições de comprar, né? Não tive condições financeiras para comprar as escrituras aqui,
Eu estou com uma interlinear aqui, certo? Uma impressão, mas está aqui, por exemplo, Mismorle David, Salmo de Davi, Adonai Roi Lo Exá, ou seja, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então veja o que é que o texto está dizendo. Então não aparece a palavra nada que nós encontramos na maioria das versões ou das traduções que dizem o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o texto está dizendo o Senhor é meu pastor e não me faltará. Então o que não faltará? A assistência de Deus, ou seja, o cuidado de Deus à sua ovelhinha. Davi se compara com uma ovelha e Deus é o seu pastor. E o pastor conduz a ovelha e protege, certo? Então, protege a ovelha, livrando-a de todos os perigos. Então, ele mostra aqui, né, como é. Então, veja, tanto é que você começa a entender o que o hagiógrafo, o que o escritor sagrado realmente quis dizer. Nós não podemos isolar o texto. O problema de muitos erros teológicos que existem por aí, em muitas igrejas, em muitas denominações, é que muitos pregadores isolam o texto. E é onde está o perigo para se criar uma heresia a partir dali. Então, vamos ver aqui. Então, quando o salmista diz aqui, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele segue dizendo uma sequência. Veja, deitar-me fazem verdes pastos, porque o Senhor é meu pastor. Guia-me mansamente às águas tranquilas, porque o Senhor é meu pastor. Refrigera a minha alma, porque o Senhor é meu pastor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, porque o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, é a presença constante de Deus sobre a sua vida. É isso que o salmista queria enfatizar quando disse que o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não tem nada a ver com o que defendem esses teólogos da falsa teologia da prosperidade, que só pensam em riqueza e só pensam em dinheiro. Certo? Então, mais uma vez eu friso aqui e afirmo: um texto sem contexto é um pretexto para uma heresia. Portanto, irmãos, saibamos estudar as Sagradas Escrituras de maneira correta, vamos conferir em outras versões, vamos conferir nas línguas originais, para não estarmos fazendo interpretações equívocas e dizendo aquilo que a Sagrada Escritura não diz. Então, que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.